Oiê, quero fazer um vlog. Eu tenho uma agonia de quem fica segurando esse microfone assim, me dá uma sensação que a pessoa tá. Bom, eu acabei nesse minuto, nesse lugarzinho, nesse espaço, nesse cenário improvisado na minha vida real, de gravar o conteúdo do Desafio 7 Fases Vida Amorosa. Eu só liguei a câmera porque me deu vontade de gravar um vlog. Vou tomar um gole do meu Bayer Mate. Todo mundo acha que eu tô bebendo cerveja o tempo todo. Mas eu não bebo álcool. Bebi álcool muito tempo da minha vida, quando eu era jovem, e eu até achava que eu gostava. Mas na verdade eu gostava daquela parte de que o álcool diminuía o meu senso crítico, sabe? Eu sou uma pessoa muito exigente, perfeccionista comigo, com o mundo, com o meio, com todo, com os outros. Então o álcool ele acabava abaixando esse meu senso de critério. Porém, com tantas ferramentas, com tantas terapias ao longo da vida, eu fui aprendendo a amar as pessoas e a mim mesma em meio a todas as suas limitações e defeitos. E como é que a gente consegue aprender a amar uma pessoa em meio a todas as suas limitações e defeitos, mesmo que essa pessoa não te ame, mesmo que essa pessoa te maltrate, mesmo que essa pessoa te machuque, mesmo que essa pessoa te fira? Porque a grande parte do que me trouxe de subsídio para chegar nesse ponto foi a constelação familiar sistêmica. Mas não só ela especificamente, foi presenciar, vivenciar mais de 50 constelações. E entender que em todos os sistemas existem muitas dores, muitos sofrimentos, muitas atrocidades, muitas histórias tristes. Em todas as famílias existem histórias muito tristes. E em algum momento essa tristeza ela acaba esbarrando em você de alguma forma. Seja porque você foi a vítima, seja porque você foi o algoz, seja porque você precisava passar por aquela experiência para ter algum aprendizado. E aí, um outro conhecimento que me trouxe muito subsídio também para chegar nesse entendimento de amar as pessoas e a mim mesma dentro das nossas imperfeições e limitações e falhas e erros, foi o conhecimento da astrologia também. São mais de 20 anos estudando astrologia ocidental e oriental. E a astrologia ela é um mapa, né? Ela tem um código. É como se fosse um jogo e tem as etapas, e tem as regras, e tem as formas de passar de fase, e tem as fases, e tem o que você vive nas fases. Então, ter o entendimento da astrologia e saber que em determinados momentos a gente vai ter aspectos de Plutão-Marte ativos que vão fazer a gente ser grossa, estúpida, ferir, magoar a gente, as pessoas, a gente vai sentir raiva, e já ter vivenciado momentos de Plutão-Marte ativo na minha vida, entender como essa energia atua e trabalha, e aprender a ter domínio dela, e aprender a direcionar ela por uma intenção, por uma direção positiva, né? Porque toda energia é uma energia. Uma energia ela é burra, até que ela seja direcionada, até que ela seja bem intencionada, até que ela seja bem direcionada, ou até que ela seja apenas direcionada. Então,
Isso tudo me ajudou a entender, e aí uma outra informação também que me ajudou a amar as pessoas, independente da presença, de terem me feito coisa boa ou coisa ruim, é saber que todos nós somos almas, consciências vivendo em uma experiência material, e viemos aqui para ter experiências, e damos os significados que quisermos, e podemos ressignificar esses significados que nós demos da mesma história, né? Olhar a mesma história com outros olhos, por um outro prisma, de uma outra forma. Então, e lembrar que todo mundo tem em si uma criança ferida de alguma forma. Traz consigo uma criança ferida, que foi ferida de alguma forma. E 99% das pessoas não tiveram, ou talvez não tenham tempo de parar para curar, olhar, dar amor, nutrir essa criança que foi ferida, que talvez está ferida e que talvez vá permanecer ferida para todo um sempre. E não menos importante, o tal do autoconhecimento, né? Dá pra gente saber quando uma pessoa se conhece, quando ela aprende os seus referenciais de limite, de respeito e de amor próprio. E uma pessoa que é dotada desses 3 elementos, ela só é dotada desses 3 elementos quando ela faz para com o outro e para consigo mesma. Então, se eu vejo que você está me machucando e me ferindo, eu, por respeito a mim e por respeito a você, eu interrompo o processo. Porque, primeiro, eu não quero que você me machuque, e segundo, eu também não quero precisar te machucar e revidar, porque é natural, né, que se alguém estiver te machucando, que a sua raiva seja acessada, que os seus monstros internos sejam acessados, que a sua sombra seja acessada, porque ninguém é só luz. Eu tenho luz e eu tenho escuridão. Todo mundo é dotado de uma luz e de uma escuridão. Então, quanto mais consciência e mais clareza eu tenho sobre mim, sobre quem eu sou e sobre até onde os meus limites vão, e aonde eu não extrapolo o meu respeito, o meu amor, o meu carinho, o meu cuidado por mim e por você, eu interrompo ali. E aí a gente mantém uma relação de respeito. Aí a gente mantém uma relação saudável. É assim que funciona, é para isso que serve o tal, tão na moda, do autoconhecimento, para que a gente se respeite e que a gente possa respeitar o outro também. E tudo dentro das nossas limitações, da nossa capacidade, do nosso nível de consciência, até onde a gente consegue chegar, o que a gente consegue entregar e continuar entregando o nosso melhor, se abstendo da necessidade de esperar que o outro nos ame, nos veja, ou seja bom, ou nos respeite. Talvez a gente nunca receba amor, respeito, carinho, atenção, cuidado, zelo do outro. Mas a partir do momento que você tem domínio sobre a sua vida e você está no volante da sua vida, acaba se tornando indiferente se o outro tem capacidade de amar ou não. Porque talvez se o outro não tá te amando, ou não tá te respeitando, ou não tá te vendo, ou não tá te considerando, será que talvez é porque o outro não sabe falar chinês? E aí você tá esperando que o outro fale chinês com você? É mandarim, né? Não é chinês.
Ou existe chinês? Bom, não sei. Você percebe que às vezes o outro não sabe falar mandarim, e às vezes o que seria amor para você é mandarim, mas o outro não sabe amar em mandarim. O outro sabe amar em italiano. Putz, mas o amor em italiano não conversa tão bem com o amor em mandarim. Eles não se acessam. E aí cabe a você a perceber essa incompatibilidade frequencial, energética, timing, momento de vida, objetivos, propósitos, circunstâncias. Se eu tô indo para a Zona Sul e você tá indo para a Zona Oeste, a gente vai se desencontrar, ou a gente não vai passar tanto tempo junto. E eu ir para um lado e você ir para o outro não significa que eu sou mais ou sou menos, ou que você me ama mais ou menos, ou que eu tenho mais valia ou menos valia, ou que tenha mais ou menos importância. Às vezes uma pessoa ela entra na sua vida para passar apenas 1 segundo lá. E esse 1 segundo foi o tempo suficiente para aquelas histórias serem impactadas da forma com a qual precisariam ser. Enfim, e assim eu concluo esse vlog da conclusão, da construção do desafio 7 fases vida amorosa. Se você ainda não fez o desafio 7 fases vida amorosa, eu vou deixar o link do desafio aqui embaixo para que você não possa virar depois e falar: ai, mas eu não sabia onde estava, eu não sabia como chegava, eu não sabia como que eu fazia. Tá aqui. Eu vou deixar o link aqui para você e vai lá correndo, porque tá... Sabe final de Copa do Mundo, quando o Brasil ganha? Tá nesse tom. Vai lá, faz, vivencia e depois me manda mensagem contando como é que foi sua experiência, tá bom? Besitos.